Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Dessa Freires. Hoje eu tô aqui para apresentar o nosso primeiro episódio do podcast do Diversidata para vocês, que é esse projeto maravilhoso aí que eu tenho trabalhado tanto. E o podcast é só mais um pedacinho desse projeto que eu gostaria de trazer à tona. Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre minha trajetória em tecnologia, por que que eu tô aqui onde eu tô hoje, por que que eu tô trabalhando com tecnologia, quais são os benefícios que vêm com essa área e contar um pouquinho do porquê que o Diversidata surgiu também, porque se não fosse toda essa minha trajetória, eu não estaria aqui, esse projeto não existiria, né? Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês, de onde eu vim, quem eu sou, né? E por que que eu cheguei até aqui. A minha vida aí com a tecnologia, ela começou bem cedo. Eu sempre fui uma criança que gostou muito de mexer em eletrônicos. Meu pai, ele é programador, né? Então ele já estava inserido nessa carreira. Ele fez uma carreira inteira aí em tecnologia, já tem quase 40 anos de carreira. É tempo para caramba, né, gente? Então eu cresci vendo meu pai ali mexendo bastante com tecnologia. Eu lembro que meu primeiro computador, a gente teve em casa, né? Quando eu tinha ali os meus 4, 5 anos, eu adorava mexer, ficar jogando joguinhos que tinham, acho que ainda era o Windows 95, né? Então, coisas antigas aí que poucas pessoas hoje lembram, conhecem, mas tudo bem. Então, eu me inseri nessa vida bem cedo, eu via meu pai trabalhando, eu acompanhava ele no trabalho, às vezes, quando podia ele levar os seus filhos, então era muito bacana. E eu sempre curti muito estar presente dentro desse meio. Porém, contudo, todavia, eu era aquela pessoa assim que morria de medo de entrar nessa área, né? Eu tinha um pavor porque eu via que meu pai trabalhava bastante, aquilo exigia bastante do tempo dele, até porque ele seguiu aí numa linha de gestão, então ele foi crescendo dentro da empresa, foi crescendo na carreira, e eu vi o quanto aquilo demandava, o quanto ele tinha que trabalhar, o quanto ele teve que se esforçar e estudar bastante para chegar até onde ele chegou. E todo o ritmo de trabalho dele ali eu achava um pouco acelerado e eu achava que não ia dar certo para mim. Então, apesar de eu gostar muito ali dessa parte tecnológica, eu tinha muito medo ao mesmo tempo de ter ali que doar a minha vida para o trabalho. Não era uma realidade do meu pai, ele era um pai presente, mas ainda assim, né, eu ficava um pouco receosa de, ai meu Deus, como é que vai ser comigo? Né? Porque a gente sabe que mulheres são aí um pouquinho mais exigidas no mercado, né? Exigem mais da gente, a gente tem que, às vezes, se provar 2, 10, 15 vezes mais para estar aí no mesmo local que outras pessoas, né? Então, um projeto aqui também trata muito disso. Logo, logo eu falo um pouquinho sobre isso com vocês. Mas tudo bem, cresci aí, cresci vendo todo esse processo do meu pai, cresci tendo esse contato com a tecnologia, cresci tendo esse contato com ele e toda a experiência que ele criou nessa área. E cresci com esse medo, né? Cresci com esse medo de estar me inserindo nessa área, ter alguma dificuldade por ser mulher, por ser pessoa negra, enfim, né? As várias dificuldades que a gente esbarra por aí na vida quando a gente faz parte de grupos de diversidade. E aí, em certo momento da minha vida, eu descobri a existência das ETECs, né, que são as escolas técnicas aqui do estado de São Paulo, para quem não conhece, e resolvi entrar, né? Era uma escola pública ali, com maior qualidade, e então eu fiz ali o processo vestibulinho, né, que é o mini vestibular que eles fazem ali para a gente conseguir entrar, uma prova que a gente tem que fazer para ser aprovado na escola, porque tem concorrência para entrar. E fui aprovada, passei, então, fui estudar ali no João 23, que fica na periferia de São Paulo, bem pertinho de Taboão da Serra, que é de onde eu sou, onde eu cresci com a minha família. E comecei o ensino médio por lá. A partir do segundo ano do ensino médio, a gente podia optar por fazer um novo vestibulinho na época e entrar no curso técnico, né? Tinha curso ali onde eu estudava de informática, já comento um pouco mais sobre esse nome, né? Porque já não é mais esse nome, as coisas já mudaram. Tinha um curso ali voltado à enfermagem e nutrição, enfim, tinha alguns cursos muito legais. E eu tentei esconder dos meus pais isso por um tempo. Não vou dizer que não, gente. Tentei esconder por quê? Porque eu sabia que se eu falasse, olha, gente, tem um curso aqui de informática, eles iam querer que eu fizesse. Eu estava ali, né, naquele, meu Deus, morrendo de medo, surtadíssima. E também o meu grande sonho aí na vida era ser uma cientista, né? Então,
E na época eu não sabia que a gente conseguia usar a computação como ferramenta para ciência. Enfim, eu não sabia muita coisa, né, gente? A gente é adolescente, a gente está aí conhecendo o mundo, aprendendo a viver. Então, eu tentei esconder isso dos meus pais e por um tempo deu certo. Até ali eu terminar meu primeiro ano, deu certo. Aí chegou aquela época de rematrícula, de ir até a escola, não sei o quê. Pois meus pais foram lá, descobriram que tinham esses cursos, né? E aí eles chegaram e falaram para mim: então, filha, você não quer participar dos cursos? Você não quer fazer aí, pelo menos a prova, tentar fazer o vestibulinho para ver como que você se sai, como que as coisas andam dali para frente, né? Vai que você gosta, e mesmo que você não goste, é uma ferramenta importante para você saber, né? Informática aí é o futuro da humanidade, é o futuro do mercado de trabalho. Então, meu pai veio com todo esse discurso muito bem embasado, porque ele sempre fez aí a carreira dele em tecnologia, ele estava acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos, claro, mas eu tentei por um tempo fugir disso, né? Mas o meu combinado com eles foi o seguinte: tá bom, ó, vou fazer a prova, se eu passar, eu entro. Eu faço curso, mas também, se eu não gostar do curso, eu vou embora. Combinado? Combinado. Eles olharam para mim e falaram: tudo bem, você tem o direito, ok, vamos lá, mas tenta primeiro. Antes de falar ou não, vamos tentar. E aí lá vai a Andressa, faz a prova. Passei. Passei, gente. Ai, passei. E aí, beleza, né? Passei, fui lá, fiz a matrícula, beleza. Já tava lá, oh, caramba, eu vou ter que ficar o dia inteiro na escola estudando, sair de casa de manhãzinha, chegar em casa depois das 7 da noite. Oh, que caramba, viu? Minha adolescência ali, né? Eu já achei que tinha morrido. Minha vida social, achei que tinha falecido naquele exato momento. Não que eu tivesse muita, né? Mas a pouca que eu tinha, eu achei que iria acabar. Mas, para minha alegria, vários dos meus colegas ali no dia a dia também fizeram a prova, também passaram. Então, todo mundo que estudava comigo de manhã, estudava comigo à tarde também. Então, estava tudo certo, eu estava ali em volta dos meus colegas, dos meus amigos. Então, foi uma experiência muito legal nesse sentido também. Mas aí eu ainda estava com medo das aulas, né, gente? Como que ia ser? O que eu ia fazer se eu gostasse? Porque minha ideia até então era falar: não, cheguei aqui, gente, ó, detestei, tô saindo desse curso, não aguento mais. Minha ideia era chegar e fazer isso, né? Falar isso para os meus pais. Mas eu cheguei e a primeira aula que eu tive foi de lógica de programação, gente. E aí eu me apaixonei perdidamente, assim, perdidamente. Foi o professor Carlos Alberto que me deu aquela primeira aula e fez eu me apaixonar por lógica de programação, por programação em si. Professor Carlos, eu nunca vou te perdoar, tá? Inclusive, fiz uma palestra ali na escola onde ele dá aula esses dias, e foi um prazer ter reencontrado. Na verdade, falo assim, mas eu sou super agradecida por ele ter feito essa paixão nascer em mim tão cedo aí na vida, porque eu não contei, né, gente, mas na época eu tinha 14 anos, então eu comecei a programar com 14 aninhos de idade, né, não sabia nada de nada da vida, mas estava ali perdidamente apaixonada por algo novo. Eu conhecia um pouco do dia a dia, de como que era, mas eu não estava ali, né, presente, não sabia o que fazia, quais ferramentas eram utilizadas, mas iniciei o curso, me apaixonei perdidamente por culpa do professor Carlos, segui ali tendo outros professores incríveis que me ensinaram muito, né? Na época o curso, como eu comentei antes, era chamado de informática, hoje já é análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Mas a base é quase que a mesma, gente. Então, eu comecei aí a programar mais voltada para o mundo de desenvolvimento, então aprendi Java, aprendi C Sharp, VB, linguagens mais voltadas para desenvolvimento mesmo. De qualquer forma, eu adorava programar, era sempre um desafio muito bacana para mim. Então, eu fiquei, caramba, agora eu tenho duas grandes paixões, né? Uma é a ciência e a outra aí é a computação. O que eu faço com isso agora, né? Eis que aí descobri, né, o curso de ciência computacional que existia na USP. Existia em 3 lugares aqui do Brasil na época, tá? Isso lá, não sei, 2014, 2015. Existia na USP de São Carlos, na Federal do Rio Grande do Sul e na Federal de Goiás, né, na UNB, na Federal de Brasília ali. Só existia nesses 3 lugares. Lógico, né, que eu prestei para os outros, mas meus pais queriam muito que eu ficasse mais perto de casa possível, porque eu era adolescente, enfim, eles não queriam que eu saísse de casa, né, tão cedo e fosse para tão longe. Então, prestei ali vestibular, acabei passando na USP de São Carlos e fui para lá. Antes disso, eu tive um ano de ato, porque só comentando aqui com vocês, gente,
Ali, depois de terminar o curso técnico, na época, as ETECs e FATECs tinham um projeto muito legal, que era um projeto que fornecia intercâmbio, ali 100% pago pelo governo, né? Para a gente, ou para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, ou para Nova Zelândia, enfim, ter aulas intensivas de inglês, junto com mais 30 brasileiros, a gente ia em grupos bem grandes, e passava ali até uma vivência no dia a dia, tinha curso pago, tinha local e comida pagos, eles davam uma graninha ali por semana para a gente conseguir fazer as coisas. Quem tinha as melhores notas ali dentre os cursos técnicos oferecidos, acabava ganhando esse intercâmbio. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Eu ter entrado na ETEC, eu ter entrado no curso de informática, porque eu nunca conseguiria ter participado, ter tido uma experiência como a que eu tive na Inglaterra, se não fosse pela ETEC, se não fosse por esse ensino público e essa política que existia na época. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi e eu acabei ganhando isso logo ao terminar, né, o ensino técnico. Fui, né? Lógico, eu fui lá para a Inglaterra, passei um mês, porém eu fui no mês de vestibular. Então eu perdi tudo, gente, só consegui fazer o Enem, né? Acabei passando na UFSCar, mas aí não passei no curso que eu queria, que não era voltado ali realmente à ciência, então eu resolvi aí ficar. Eu fiz uma prova de bolsa no Objetivo e acabei ficando ali como bolsista no cursinho Objetivo por mais um ano, né? Para conseguir fazer vestibular aí para os lugares onde eu realmente gostaria de estar. Enfim, cheguei ali, né, contei essa história, passei ali por essa fase de vestibular, passei na USP de São Carlos, que era mais próxima da minha casa, com o curso que eu queria, que era esse curso que juntava ciência, juntava computação, física computacional, e eu me apaixonei, né, gente? Não tem como, assim, era um curso que exigia bastante da gente, todo mundo, acho que segue uma carreira mais acadêmica, sabe disso, são cursos que são bastante exigentes, ainda mais em universidades públicas, né? A gente tem que dedicar muito do nosso tempo para isso. E minha ideia na época era ser ali uma pessoa que fosse seguir uma carreira acadêmica. Então, eu queria fazer minha iniciação científica, que é como se fosse um estágio, para quem não conhece. Depois, passar ali, terminar minha graduação, fazer meu mestrado, meu doutorado, pós-doutorado, começar a dar aula, virar pesquisadora, enfim. Essa era a trilha que eu imaginava para mim naquele momento, com os meus 17, 18 anos. Comecei ali o curso, gostei muito, aprendi várias coisas novas ali, dentre elas Python, que é a linguagem pela qual eu sou mais apaixonada hoje. Tem até uma tatuagem aqui no braço com um scriptzinho de Python. Me apaixonei mais ainda por isso. E lá para o meu, acho que segundo ou terceiro ano de faculdade, eu comecei a fazer meu projeto de pesquisa científica. Então, meu projeto era de neurociência computacional. É um nome bem complicado, né? O nome da área era pior ainda, era neurobiofísica, né? Então, era uma mistureba de coisas ali, mas de coisas muito legais, de coisas muito bacanas de se estudar. Inclusive, eu tinha um tutor na época que está hoje no Itaú, é coordenador de ciência de dados por lá. Então, também foi uma pessoa que fez essa migração da vida acadêmica para o mercado de trabalho, e a gente acabou entrando lá na mesma época, mas já chego nessa parte. Enfim, comecei meu projeto de iniciação científica em neurociência computacional, estudando peixes elétricos de campo fraco. Então, imaginem que são como se fossem enguias, só que bem pequenininhas ali, chegando no máximo uns 30, 40 centímetros, e são peixes que você podia pegar na mão, né? Eles tinham impulsos elétricos ali que eles emitiam, porém, não era o suficiente para causar aquele choque, né, nos seres humanos. Então, a gente conseguia segurar na mão para fazer os experimentos, enfim. Foi uma época muito legal na minha vida, porque eu aprendi várias coisas diferentes, né? Lá no laboratório, a gente mexia com tudo. A gente fazia o nosso aquário, a gente fazia a parte eletrônica, a gente fazia ali a captação dos sinais elétricos, fazia o tratamento em Python, enfim, era tudo muito bacana. Fiquei 2 anos, mais ou menos, ali trabalhando com essa pesquisa. Em paralelo, também era professora auxiliar dos laboratórios de física, porque eu sempre gostei muito dessa parte experimental da ciência. Só que ali, para 2017, quando eu estava chegando até perto do fim ali da pesquisa, que eu fiz com a FAPESP, né? Eu tinha bolsa ali da FAPESP, eu recebi uma notícia muito ruim. A minha avó, ela teve câncer, né? E ela acabou descobrindo isso no exame de rotina. Ela tinha alguns sintomas assim, mas ela achava que só tinha comido algo estragado, não sei o quê. E aí ela foi, né, fazer a consulta.
para verificar os exames e tiveram que internar ela no mesmo momento, né? Falaram assim: olha, não dá para liberar a senhora está com câncer grave, que está entrando em metástase. E eu estava lá no interior, minha família morava toda em Taboão da Serra, ainda mora até hoje. E eu voltei desesperada, né? Já voltei para ficar com ela, fiquei a semana toda com ela no hospital. Porque meu pai estava trabalhando, minha irmã era menor de idade na época, minha mãe estava em condições aí de saúde debilitadas que não permitiam que ela estivesse lá o tempo todo, então eu fiquei a maior parte do tempo ali com a minha avó, e acompanhando toda essa jornada, e por conta disso eu decidi sair de lá, sair de São Carlos e voltar para cá para ficar mais perto, até porque quando isso acontece com uma pessoa tão próxima a nós, né, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas minha avó foi muito forte, passou pela cirurgia, está vivíssima, lindíssima, belíssima aí até hoje, mas eu voltei, né, para dar uma força, para ajudar, e pensei comigo, poxa, né, gente, eu tô aqui vivendo hoje de bolsa de pesquisa. Na época, se eu não me engano, eu ganhava, sei lá, uns R$ 700, alguma coisa assim. E a bolsa da FAPESP era a bolsa que mais dava esse auxílio financeiro, né? Que tinha um valor mais alto. E aqui em São Paulo, a gente sabe que a vida é muito cara, né? Então, eu já vim para cá sabendo que eu ia ter que arranjar algum emprego, alguma coisa para ajudar no sustento, para eu começar a minha vida, de fato. Então, vim para cá, voltei para São Paulo e comecei a fazer processos seletivos para empresas aí que fossem aceitar estagiários, que tivessem interesse em pessoas que soubessem programar, que era o que eu já fazia há alguns anos. E acabei aí passando no processo seletivo do Itaú como estagiária. A princípio, eu não sabia para onde eu ia, sendo muito sincera, gente. Eu lembro que lá na entrevista, na dinâmica em grupo, só falei: olha, gente, eu sei programar, eu faço aqui o curso de física, né? Então, eu tenho uma bagagem legal aí em matemática, estatística, e sei programar. É isso. Eu não sei muito o que eu posso fazer aqui. Eu realmente não entendia muito do mundo corporativo, fui super sincera. Na época, tinha alguns gestores lá assistindo, né, e fazendo ali o recrutamento de alguns estagiários. Eram 30 pessoas, dali saíram um pouquinho menos da metade empregadas. E aí, quando essas pessoas foram chamadas, eu vi que eu não tinha sido chamada. Aí, putz, eu já fiquei, né, super chateada, fiquei para baixo. Mas aí a moça do RH me chamou de canto e falou: olha, eu conheço uma área que está precisando de uma pessoa com perfil totalmente analítico e eu acho que você vai combinar super com essa área. E aí ela me colocou em contato, de fato, né, com a pessoa responsável pela área. Naquele momento, eu achei que era caô, gente. Eu achei que era só ali para não me deixar chateada, né? Que ela estava fazendo isso com todo mundo, mas foi verdade. Fui chamada, tive que competir com mais algumas pessoas, né? No processo seletivo ali no final. Passei por várias entrevistas, conheci o time todo de crédito ali, né? Eu caí num time de crédito, de risco de crédito, num time de modelagem voltada para isso, que é o que eu faço até hoje, na verdade. E fiz ali o processo seletivo, acabei passando, fui a pessoa escolhida. Eu nunca tremi tanto, gente, numa entrevista na minha vida, tá? Pra vocês terem noção, minha mãe me fez ir de salto, enfim, para entrevista, eu detestava, né? Eu fui só porque ela falou: é banco, filha, vai, né? Você tem que ir desse jeito. Eu era contra, mas assim, falei: tá bom, né? Vamos lá. Caí 5 vezes, gente, 5 vezes, né? Passei essa humilhação. Caí 5 vezes dentro do elevador, fora do elevador, na mesa, tentando sentar, assim, uma coisa horrorosa. Passei vergonha na entrevista, mas tudo bem, deu tudo certo no final. Passei, fui para lá, né, gente? Fui para o Itaú, comecei nessa área voltada para risco de crédito e gostei pra caramba. Por quê? Porque quando a gente está mexendo com risco de crédito, a gente está mexendo diretamente com o dinheiro que é oferecido para as pessoas. Então, a gente está ali tentando proporcionar soluções bacanas de crédito para a população, né? Para a população ter acesso a esse poder aquisitivo, a conseguir ter uma vida mais legal, mais bacana através disso, porque a gente sabe que nem sempre a vida é fácil, que a gente tem que batalhar muito para chegar onde a gente gostaria e que a gente precisa dessa força de vez em quando, e tá tudo certo, né? Então, eu gostei bastante da área, gostei bastante do propósito. Eu tive tutores ali que foram incríveis, fiz amizades com pessoas que eu mantenho até hoje. Então, foi uma experiência muito bacana. Fiquei 6 meses naquela área voltada para crédito. Depois, eu fui para uma área de modelagem voltada à prevenção para fraude. Fiquei mais uns 6 meses e pouquinho. Saindo de lá, eu entrei na empresa que eu estou hoje, que é a Coin.
né? Que foi aí a empresa que realmente me abraçou aí no mercado CLT. Então, eu fiquei um pouco mais de um ano por ali também, mas eu tive muita liberdade para pesquisar, para propor, para aprender. Então, foi muito legal ali quando eu estava numa empresa, né, no Itaú, que era uma empresa maior, já era mais organizada, já tinha gente para fazer tudo. Eu ficava com alguns trabalhos, né, que eram mais simples, mais tranquilos de se fazer. Então, eu sentia que naquele momento eu não estava me desenvolvendo tanto quanto eu gostaria. Aí não é culpa da área, não é culpa de ninguém. Era só um desejo meu de ter um pouquinho mais de liberdade. Eu achei a Coin, que foi essa empresa que me abraçou e me deu essa oportunidade, que eu achava que estava mais de acordo com o meu momento. E foi sensacional para mim, porque eu de fato consegui mergulhar um pouco mais nesse mundo de ciência de dados. Porque até eu entrar no Itaú, apesar de eu programar, de eu já estar iniciando ali os estudos em machine learning, eu desconhecia o termo ciência de dados, eu desconhecia o uso no mercado, e foi no Itaú e na Coin que eu de fato aprendi o poder de tudo isso, né? O poder dos dados na vida das pessoas. E foi muito legal essa jornada que eu estive ali na Coin, essa liberdade, a parceria que eu criei ali com o meu chefe na época e depois com o meu par, que acabou entrando depois de alguns meses que eu já estava lá. Eu fui uma das primeiras cientistas de dados lá e foi super legal fazer parte disso. Fiquei ali por um pouquinho mais de um ano, fiz meu primeiro modelo que foi para o ar, fiquei super feliz, foi uma grande realização para mim. E saindo dali da Coin, eu recebi uma proposta do PicPay, fui trabalhar no PicPay também, com modelagem para risco de crédito, né? Então, é aí a área onde eu estou me especializando até hoje, porque eu gostei muito de trabalhar com isso. Fui lá para o PicPay e lá no PicPay eu comecei, além de trabalhar com modelagem voltada para risco de crédito, estudos de variáveis externas e afins, eu trabalhei muito com diversidade, né? Então, a gente levantou um projeto, eu, Isa Sanforim, Guilherme, né? A gente levantou ali um projeto de diversidade. Eles começaram, eu entrei logo depois, mas foi super legal fazer parte dessa construção ali junto com eles, foi um super prazer. A gente montou um projeto ali de diversidade do zero, criando grupos de diversidade, fazendo ali ações que fomentavam a diversidade dentro da empresa. Eu aprendi muito, comecei a dar cara a tapa ali, no sentido de tentar aparecer um pouquinho mais, tentar me soltar um pouco mais, né? Aparecer no sentido de me soltar, pô, precisa de alguém para falar, precisa fazer uma palestra aqui, eu ia lá, me candidatava, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Isso vem me acompanhando desde que eu me lembro por gente, desde que eu me conheço. Então, eu sempre tive essa dificuldade de me soltar, de falar em público, de falar com pessoas. Então, ali o PicPay me ajudou muito com essa parte. Eu me desenvolvi super nessa parte, voltada ali para fala, voltada ali para storytelling, voltada ali para conseguir transmitir um conhecimento de uma forma mais simples, que as pessoas conseguissem compreender mais. Então, o PicPay foi um grande parceiro nisso. Fora que na parte de risco de crédito eu aprendi demais, eu tive pessoas incríveis ali do meu lado que me ensinaram muito durante o dia a dia, João, Geobara, minha chefe Ana, então foi uma experiência sensacional, fiquei lá quase 2 anos, fui promovida lá, tive várias coisas bacanas acontecendo durante a minha estadia, a minha passagem por lá, mas depois de um tempinho eu acabei voltando aqui para a Coin. Só que antes de eu voltar para a Coin, né, quando eu comecei ali a fazer toda essa parte de diversidade junto com os meus colegas, lá no PicPay, depois entrou o Sami no projeto, né, com a saída de Isa e Gui, entrou o Sami, que foi uma pessoa super parceira, que me ensinou muito, 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 que inclusive vai ser nosso próximo convidado aí do podcast, tá? Então já fica esse spoiler para vocês, que me ensinou muito e me ajudou muito a construir tudo isso, né, e deixar esse legado, porque hoje nós dois já não estamos mais lá. Mas nessa época, além de estar ali fazendo esse trabalho voltado à diversidade e compartilhar o conhecimento com as pessoas do PicPay, eu tentei trazer isso para fora também, porque uma das minhas grandes dificuldades na entrada do mercado de trabalho era ter confiança no que eu fazia, confiança no que eu sabia, e também eu tinha muito medo de me expor, de perguntar, de questionar as coisas, por achar que as pessoas iam me achar descartável, iam me achar burra, né? Eu tinha essa síndrome de impostora muito forte. Aí eu fui ajudada por muitas pessoas, eu conheci comunidades ali, assim que eu comecei a entrar no mercado de trabalho, comecei a participar dessas comunidades, muitas pessoas me ajudaram e eu senti que estava no momento ali lá para 2019, 2020, de eu retribuir
toda essa ajuda que me foi dada. E aí comecei a participar ativamente, fazendo palestras, dando aulas, workshops, gente, o que viesse eu estava pegando, entendeu? Abri até uma turminha ali de introdução a Python no PicPay para 50 mulheres, foi uma experiência maravilhosa atrás da outra. Então, o PicPay foi um lugar que me proporcionou várias coisas legais, que tirou esse medo de mim, de falar, de me expor, né, no bom sentido. Então, eu sou muito grata àquele lugar. Mas passando por lá, né, depois da minha passagem por lá, voltei aqui para a Coin, a convite do meu antigo chefe, e continuo aqui, né? Estou aqui hoje, voltando a trabalhar com risco de crédito, fazendo modelagens voltadas para risco de crédito, focada aí no público desbancarizado, que é uma coisa que me interessa muito, porque são pessoas que têm mais dificuldade a ter acesso ao crédito no dia a dia. Então, é um propósito que casa super com o meu propósito pessoal, que é estar sempre ajudando as pessoas. E aí, um pouquinho antes de vir para a Coin, né, eu pensei assim, poxa, mas a gente construiu um projeto tão legal de diversidade aqui, até mesmo de dados eu iniciei ali com um grupo de mulheres, eu não queria deixar isso morrer. E aí eu pensei o seguinte, bom, tá bom, né? Eu já atendi algumas pessoas, eu já dava algumas mentorias na época. Quem viesse me procurar no LinkedIn pedindo ajuda, ai, me ajuda com Python, ai, me ajuda com ciência de dados, me ajuda com falar em público, me ajuda com o LinkedIn, que eu estava lá ajudando, né? Eu já fazia isso, eu já tentava dar o meu melhor ali para as pessoas, mas eu nunca tinha nada muito estruturado. Então eu falei, pô, vou começar um projetinho que traga isso para as pessoas fora ali, né, só do âmbito da empresa em que eu estava. Vou tentar fazer isso de um modo mais amplo. Então, aí eu comecei a Diversidata, né, que é esse projeto que vocês estão vendo aqui hoje, estão ouvindo aqui nesse podcast ou assistindo, se estiverem pelo YouTube. E foi assim, gente, é um projeto no qual eu estou me dedicando muito, é um projeto que eu estou construindo para retribuir tudo que me foi dado, né? Volto aqui a falar que eu não cheguei aqui sozinha, eu cheguei aqui porque eu fui ajudada por muitas pessoas, eu cheguei aqui porque eu tive ali muitas pessoas apoiadoras e que acreditaram em mim. Então, é o mínimo que eu posso fazer, né? Fazer essa retribuição. Foi muito legal começar esse projeto. Neste momento que eu estou gravando aqui esse podcast, a gente já está chegando quase 100 mentorias dadas de modo gratuito. Alguns cursos aí já estão para sair, estão no forno e vão ser distribuídos aí de modo gratuito com certificado para todo mundo, para dar esse empurrãozinho na carreira que as pessoas precisam. Então, o Diversidade ele veio muito disso, sabe? De poder retribuir, de poder ajudar pessoas, principalmente pessoas que são aí de grupos de diversidade. Eu faço parte de dois, eu sou mulher, eu sou pessoa negra, eu sei como é difícil estar aí tentando entrar no mundo da tecnologia, né? Então, o meu lema aí na vida é agora estar ajudando as pessoas, estar chegando em posições aí onde eu consiga ter mais influência para conseguir dar mais voz e levantar cada vez mais pessoas que queiram entrar nesse mundo, queiram ocupar esses espaços, né? Então, Diversidade nasceu muito por conta disso. A ideia das mentorias gratuitas, cursos gratuitos e afins são para retificar isso, sabe? E eu estou muito feliz com tudo que já aconteceu na minha vida até aqui. A Andressa ali, que começou a programar com 14 anos, jamais esperaria estar nesse lugar, jamais mesmo. E acho que ela ficaria orgulhosa. Espero eu que ela ficasse orgulhosa se pudesse ver onde chegou, né, naquela época. Então, eu estou aqui, gente, estou disponível para ajudar quem precisar. Vou trazer bastante conteúdo aqui nesse podcast. A gente vai falar sobre dados, sim, mas vamos falar sobre diversidade também, que são duas pautas que eu carrego com muita força dentro de mim, que eu levanto, né? A bandeira com muita força também. Então, vocês vão ver as duas coisas por aqui, ouvir as duas coisas por aqui. Eu acho importante a gente levantar essas bandeiras, a gente falar sobre as duas coisas. E vou estar trazendo aí mais conteúdos para vocês em breve. Fiquem de olho, fiquem de ouvido, fiquem aí acompanhando o trabalho pelas redes sociais, né? Nós temos aí o Instagram, @diverse.data, temos ali o LinkedIn, só procurar Diversidata, temos ali nosso TikTok, que é @diversidata também. Então, só procurar a gente, tem o canal no YouTube, que é o Diversidata, tudo Diversidata, gente, só procurar ali que vocês acham. E comentando ali por último, só para fechar esse nosso primeiro podcast, por que eu resolvi ficar nessa área de tecnologia, né? Acho que ficou bem claro que eu peguei um amor muito grande por tudo isso, que
é por conta, né, desse perfil que eu tenho de gostar de explorar as coisas, de ser uma pessoa curiosa, que eu me mantive nessa área, porém não é só isso. É, a área de tecnologia é uma área muito bacana porque é uma área que te traz muito retorno. É uma área que tem muita oportunidade, então eu acho que muita gente está tentando migrar para a tecnologia especificamente por isso, né? Por ter muita oportunidade no mercado e também por ser uma área que assim a gente tem que se esforçar muito, gente. Temos sim, tá? O estudo ele nunca cessa. A gente tem que estar estudando constantemente, seja para a área de dados ou não, tá? Eu falo de tecnologia no modo geral, porque a gente está sempre tendo as tecnologias aí sendo atualizadas. É uma área que exige muita bunda na cadeira, sentar e estudar, mas também te dá um retorno muito bacana. Você tem uma estabilidade financeira. Gente, não vamos ser hipócritas aqui. É uma coisa importante. Não vamos romantizar a pobreza, tá? Você ter uma estabilidade, você ter aí uma vida digna é muito importante. Você não passar fome, você não passar necessidade, você não ter ali falta de dinheiro para comprar uma carne, alguma coisa que seja. Então, a tecnologia, ela mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas que eu conheço. Então, é uma área que, assim, a gente se esforça muito, tá? Muito. Mas te dá muito retorno também. E tem um mar de vagas abertas que vão aumentar cada vez mais, principalmente com todo esse esquema de home office, né? As empresas estão tendo que se digitalizar ainda mais do que já estavam. E vocês vão ver muitas e muitas vagas surgindo por aí, tá bom? Então, eu me mantive na tecnologia também por conta disso, além da paixão. Então, acho que se você que está ouvindo aqui, se você que está assistindo aqui se interessa por isso, não desista. É uma área que me dá muita alegria de estar aqui. É uma área que me dá muito retorno, que me faz conhecer pessoas incríveis. Então, eu indico bastante que se você é uma pessoa aí curiosa, que gosta de explorar as coisas, que gosta de entender, que gosta de questionar, é uma área que pode ser sim para você. E eu incentivo você a estar aí dando seus primeiros passos para se conhecer um pouquinho melhor, para saber o que combina mais contigo. E eu tô aí para ajudar nessa jornada, conta com Diversidade para te ajudar nessa jornada. E é isso, gente. Essa foi um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham curtido. E fica aí só o último recado, né? Eu contei um pouco da minha trajetória, vim aí da parte mais acadêmica. É comum a gente encontrar pessoas que vêm de áreas acadêmicas em ciências de dados, porém, as áreas de tecnologia elas abraçam, tá, bastante a diversidade de conhecimentos. Então, muitas pessoas conseguem fazer a migração de carreira de modo tranquilo, tá? Então, não tenham medo de dar esse passo. Inclusive, é até importante a gente ter diversidades aí de todas as formas de conhecimento, de raça, enfim, de todo tipo, dentro das nossas equipes de tecnologia, porque a gente gera inovação. Quanto mais diverso for a nossa equipe, mais inovação ela vai trazer. Então, se você é de uma área diferente, se você faz parte de uma raça ou etnia diferente, se você é uma pessoa LGBTQIA+, se você é uma pessoa negra, enfim, se você é uma pessoa PCD, saiba que você tem muito a agregar, tá bom? Na área de tecnologia em si, não tenha medo de dar esse primeiro passo. A gente precisa de diversidade aqui dentro, seja de conhecimento, seja de grupos de diversidade, porque essa área só tende a crescer se a gente tiver isso acontecendo, tá bom? Então, fica esse último recado. Se você está com medo de dar esse primeiro passo, não tenha. Eu tive bastante, mas eu dei com medo mesmo e não me arrependo nem um pouco, gente. Eu acredito que com a maioria de vocês, com certeza isso vai acontecer se vocês se identificarem com essa área. Então, contem aí com a gente, contem com a diversidade para ajudar vocês nesses primeiros passos. E é isso, até o próximo episódio. Um beijo para vocês, se cuidem. Tchau, tchau.